Chegamos ao final de mais uma temporada. E no programa de hoje, nosso último estudo, nós vamos entender como podemos receber a maior bênção que Deus nos prometeu, a companhia do Espírito Santo. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, estamos juntos mais uma vez. Esse é o programa Escola Bíblica. Eu quero começar lendo o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu deitar e o meu levantar. E conhece todos os meus caminhos. E ele termina esse salmo, que tem 34 versos, ou melhor, 24 versos, dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Durante toda esta temporada, nós procuramos criar ainda mais essa conexão com Deus. E isso se dá através da palavra, através da orientação do Espírito e a manifestação desta proximidade através das nossas orações. Não é o decorado, não é o repetido, não é algo que não se compreenda, não, mas de forma inteligível, muito clara. Às vezes com palavras de gratidão, muitas vezes com alegria, mas às vezes mergulhado em lágrimas, nós oramos. E isso já aconteceu, com certeza, com você. Talvez estou falando para você que não acredite na oração. Você que já acreditou, ou você que nunca experimentou. Eu convido você, mesmo que a gente chegue ao último dia, ao último estudo, a experimentar o entendimento através do nosso guia de estudos que nos conduz à palavra de Deus. Deus me ouve é o nosso guia sobre a oração. Você pode pedir o seu, isso mesmo, é gratuito, porque tem um patrocínio dos nossos anjos da esperança. Aquelas 3 maneiras bem fáceis. Primeiro, mandando mensagem para o WhatsApp, é o 129-8244-4449. Eu quero receber o guia de estudos. E aí você vai receber um link, você vai preencher e aí você vai receber na sua casa, tá bom? Não custa nada. Segundo, você pode acessar o nosso site, novotempo.com/escola bíblica. Também preenche o cadastro. Ou, se você quiser ligar, 0 operadora 12 21 27 31 21. Só que aí tem que ser no horário comercial. Então, tira uma fotinho do telefone e liga. Seja um aluno da nossa querida Escola Bíblica. Aqui nós temos a oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. E eu quero mandar aquele abraço para mais 2 alunos. Quero elogiar e agradecer o excelente trabalho que está sendo feito aqui no Escola Bíblica. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês pelo trabalho. Eu agradeço o carinho de cada um de vocês. Olha, quero dizer
que além do pessoal que está lá em cima no Twitter, que dirige, o nosso diretor, o Nelson, a Lídia, o pessoal que está dirigindo as imagens, cuida do áudio, a gente tem aqui embaixo assistente, a gente tem câmera aqui, a gente tem outro aqui, a gente tem outro aqui, a gente tem mais um responsável pelo áudio aqui. É uma equipe, além daqueles que fazem os detalhes finais até que esse programa vá ao ar. Então, é um grupo. Então, a sua expressão de carinho é para todos nós agradecemos, porque vocês estão sempre ligados com a gente. A paz, amo muito esse programa, aprendo muito cada dia com os pastores. Sou a Zila Silva, de Angra dos Reis, belíssima Angra dos Reis. Um abraço, Zila. Deus abençoe muito a você, tá bom? Obrigado a você que está sempre ligado com a gente aqui no programa Escola Bíblica. Você que está sempre estudando com a gente. Vamos orar para abrirmos a palavra e concluirmos o nosso último tema dessa temporada. Pai do céu, é hora de abrirmos a Bíblia. Que o Senhor nos dê compreensão através do Espírito, lucidez através desse estudo, para que a gente entenda o que o Senhor quer para a nossa vida. Abençoa cada um dos nossos telespectadores, eu suplico em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero concluir o tema Oração e Espírito Santo. Ontem eu trabalhei um pouquinho, mostrei o fruto do Espírito, trabalhei o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Lembra que eu expliquei? Fruto do Espírito, como se fosse um fruto com seus vários gomos, todos manifestos na vida daquele que entregou-se para o Senhor Jesus. Os que são de Cristo são esses. Os que são de Cristo Jesus, eles crucificaram a carne, seus desejos naturais com as suas paixões e os seus desejos, suas concupiscências. Eu tenho vontade de fazer o contrário, mas eu crucifiquei essa vontade em Jesus Cristo. E agora Ele enviou um Consolador para continuar trabalhando na minha mente, para me guiar no caminho. Esse é o propósito, essa é a intenção. Verso 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não tem como. Se eu entreguei a vida ao Senhor Jesus e agora o Espírito está trabalhando em mim, eu vou andar e o meu andar é a vida, é a manifestação de que o Senhor Jesus está comigo e isso se revela no meu dia a dia. Eu posso ter meus altos e baixos, mas eu estou revelando, eu estou lutando, estou pedindo, lá na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os pecados, as dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, essa é a caminhada. E diz o texto de Gálatas, se vivemos, andemos. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Digo, porém, andai no Espírito, começou lá no verso 16, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Então, qual é o meu desafio? Andar no Espírito. Deixar que o Espírito guie as minhas ações. Deixar que o Espírito guie os meus pensamentos. E quando eu vou orar, quando eu vou me colocar diante de Deus, eu abro o meu coração, mas o Espírito está guiando a minha mente, guiando minha vida, me convencendo, me mostrando. E assim eu ando em novidade de vida. Sequência. Efésios capítulo 5, verso 18. Como isso acontece em mim, no dia a dia? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Ou seja, que é uma coisa que vai te anestesiar naquele momento, mas se dissolve, não tem valor. Nesse contexto de Gálatas capítulo 5, ele está falando sobre várias manifestações, sobre evidências, sobre relacionamentos de aquele que se diz ser um cristão. Então, não vos embriagueis com vinho, no qual não há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos é encher plenamente. É como se eu pegasse esse copo aqui, você não consegue ver, mas ele está 2 dedinhos a menos de água. Então, se eu beber, ele diminuiu.
E agora o que eu tenho que fazer? Eu busco o Espírito, então ele enche, ele vem até em cima, e eu vivo o Espírito. E ele nunca baixa, sempre está cheio. Enchei-vos do Espírito, busque o Espírito. Não pode baixar o meu nível de contato. Dá para entender? Fica claro para você? Agora quero aprofundar um pouquinho essa palavra. Eu preciso me esvaziar da minha vontade, dos meus desejos, para estar cheio do Espírito. Então, assim, não é o que eu quero, é o que o Espírito me diz que eu devo fazer. Não é uma questão de perda de identidade. É uma questão de ter uma identidade correta manifestada através daquilo que Deus faz. Talvez a gente poderia pegar a palavra egoísmo para exemplificar o eu e o ismo, ou seja, a doutrina, um costume, um modo de vida. Eu quero viver de forma egoísta, ou seja, eu quero viver dentro do meu padrão de vida, da minha forma. E a minha forma sempre é contrária à vontade de Deus. Então eu preciso me esvaziar do meu eu, do meu egoísmo, da minha forma de querer viver. Porque se eu quero viver da forma que eu quero, eu, na essência, não estou sendo eu. Dá para entender? Porque eu fui criado à imagem de Deus. Eu só serei eu verdadeiramente se eu viver guiado pelo Espírito. E para isso eu preciso me esvaziar de mim mesmo. O eu e o Espírito não podem ocupar o trono do coração. Para que eu seja verdadeiramente, Deus precisa ser tudo. Para que eu seja realmente o que devo ser, Deus precisa ser tudo na minha vida. E isso vai acontecer através do Espírito Santo atuando em mim. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a presença de Cristo está em mim, a semelhança com Cristo está em mim e o poder de Cristo está em mim. Não há, como indivíduo que se diz guiado pelo Espírito, não há como ele não ter a presença de Cristo, a semelhança de Cristo e a manifestação de Cristo. E eu fico pensando, será que a gente está tendo a presença de Cristo? A semelhança dele? E o poder dele? Se isso não está acontecendo, é que a gente talvez não deixou que o Consolador tomasse conta de nós, da nossa mente, nos guiasse, nos convencesse, nos instruísse. Porque eu quero o trono do meu coração, eu quero que eu viva. E a minha forma é egoísta. Dá para entender? Fica claro para você isso? Eu pergunto para você hoje, você quer se esvaziar para que você seja cheio do Espírito? É para a gente pensar. Vamos para o intervalo? A gente vai para o intervalo, é rapidinho, e na volta um resumo do que a gente estudou nessa temporada. Você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Chegamos ao final de mais uma temporada. Que bênção ter estudado sobre a oração. E nesse último tema, como o Espírito Santo pode guiar as nossas orações, a nossa vida. Para isso a gente precisa se esvaziar e deixar que o Espírito controle e o poder de Cristo, a presença de Cristo e a semelhança de Jesus Cristo se dará em nós. Eu não sei se você acredita nisso ou não, mas eu quero te motivar a conhecer, a estudar, a ser um aluno da Escola Bíblica. Está aparecendo aí na sua tela agora, vai aparecer. Peça os nossos guias de estudo, o guia da oração, está aqui, ó, mande uma mensagem para o WhatsApp, acesse o nosso site, ligue no horário comercial. Nós queremos te oferecer o melhor. Como indivíduos, não há perfeição em nós. Somos seres imperfeitos. Mas a palavra, a manifestação da palavra, o estudo da palavra, o que está aqui,
é perfeito, porque foi o Senhor Jesus que colocou a palavra para cada escritor bíblico, sendo guiado pelo Espírito. Vamos lá, está no final do seu guia de estudos, em todos os temas a gente tem no final as perguntas, a gente fez isso aqui no final de cada tema, tá? E eu vou fazer aqui também, aqui estão, que pedido os discípulos fizeram a Jesus em Lucas 11, verso 21, ensina-nos a orar, a gente já estudou, aqui está o verso, complete o texto abaixo e descubra a lição que que Cristo quis ensinar sobre a oração aos seus discípulos. Digo-vos, se não levantar para dar-los, por ser amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará o de que tiver necessidade. Aqui ele pediu que eles agissem com a importunação, ou seja, fossem insistentes. Essa foi a lição. Que três coisas precisamos fazer a fim de recebermos a bênção de Deus? Pedir, buscar e bater. A gente estudou exaustivamente esse texto que está dentro do contexto da busca pelo Espírito Santo. Segundo Jesus, que três coisas um pai dá aos seus filhos quando eles pedem? O pai dá o pão, dá o peixe, né? E dá o ovo, né? O ovo é isso, um peixe. Quando o pai quer o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou, né, ao pedir um ovo, lhe dará um escorpião. É isso, né? É isso, que faltou a segunda parte. Verso 5, pergunta número 5. Segundo a lógica, se um pai mau sabe dar boas coisas aos filhos, o que o Pai Celestial, que é amor absoluto, deseja dar aos seus filhos? Aqui está muito claro o texto que o Pai, sendo mau, dá boas coisas, o nosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Os textos abaixo completam as lacunas e descubra por que precisamos orar pelo Espírito Santo todos os dias, porque Ele é o nosso Consolador, que vai fazer com que a gente revele o amor de Jesus a todas as pessoas. Ele vai nos ensinar todas as coisas. Nós vimos as várias ações do Espírito Santo. E quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Uma outra ação do Espírito, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui o Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e anunciará todas as coisas do futuro. Leia os textos abaixo, complete as lacunas e também descubra por que precisamos orar pelo Espírito Santo todos os dias, porque Ele transforma nosso coração, nos dá o fruto do Espírito e a gente tem uma lista que a gente já citou. E agora quero concluir. Quanto tempo eu tenho? Só, meu diretor, por favor. Quanto tempo eu tenho aqui? Só para eu vou fazer um breve resumo de cada lição. Quero agradecer a Lídia que trabalhou aqui com um breve resumo de cada lição que a gente estudou, de cada tema desta temporada. No tema número 1, o privilégio restaurado, o pecado afetou a nossa comunicação pessoal e direta com Deus. Porém, por meio da oração, essa comunicação pôde ser restaurado. A gente estudou isso. Deus sempre me ouve, Deus conhece todas as nossas necessidades e deseja que a nossa oração expresse a realidade do coração e do momento que estamos vivendo. Tema número 3. Onde está o poder da oração? Não há poder do ser humano, pois todo poder pertence unicamente a Deus. Sendo assim, a finalidade da oração é nos colocar em contato com o poder do Altíssimo. Com certeza, esta é a maior virtude da oração, o contato com Deus. O maior poder, todo o poder da oração está em Deus. 4. Foi no estudo número 4, oração e dependência de Deus. Com Jesus, aprendemos que a dependência de Deus, aliada à humildade, é uma das condições para que a nossa oração seja atendida, pois Deus não aceita o coração arrogante, que não sente necessidade da sua ajuda. Por isso, nós oramos, porque precisamos da dependência. O tema número 5 foi oração e perseverança. Deus deseja que a nossa fé
seja desenvolvida ao nos colocarmos numa posição de espera após a oração feita e o pedido apresentado. Isso não quer dizer que nós não vamos mais pedir a Deus que supra as nossas necessidades. Pelo contrário, isso significa que continuaremos pedindo enquanto aguardamos sua resposta de amor. Isso aqui é extremamente essencial para a gente entender. Todos os temas, é óbvio, né? Mas entender que quando perseveramos, equivocadamente Deus não está nos atendendo, é errado. Quando nós perseveramos e aguardamos, podemos ter a certeza de que Deus está agindo em nosso favor. Porque o ato de perseverar é o ato de desenvolver a confiança no Deus soberano. Interessante a gente poder lembrar disso, né, quando a gente estuda. 6, a oração e a fé. A oração da fé não obriga Deus a atender a nossa petição de acordo com a nossa vontade ou no momento em que fazemos o pedido. Deus nunca determinou que a fé fosse uma pólice de seguro. A oração da fé, antes de tudo, confia na providência divina, aceitando no coração o fato de Deus saber e fazer sempre o que é melhor para cada um de nós. E a gente estudou, a gente percebeu, a gente aprofundou que isso não é um ato cego, mas é uma percepção muito clara de desenvolvimento e de entrega que Deus está trabalhando. Tema número 7, nós estudamos a oração e a vontade de Deus. Quando Deus ouve a oração ou deixa de ouvi-la para cumprir a vontade dele, não age assim simplesmente porque é soberano, mas acima de tudo, porque nos ama, conhece o nosso futuro e sabe o que é melhor para nós. E a gente pode estar pedindo equivocadamente. Como a gente não tem percepção, Deus está dizendo assim, fica tranquilo, eu estou cuidando de você. E isso se desenvolveu através do quê? Do que a gente viu, dependência, perseverança, a fé e agora, como num processo gradual de entrega e de crescimento, agora eu tenho paz de que Ele fará o melhor. E Ele faz sempre o melhor. E o último que a gente estudou, oração e Espírito Santo. Receber o Espírito Santo diariamente é a nossa maior necessidade. Por isso devemos buscá-lo todos os dias em oração. Devemos pedir perseverantemente que Deus derrame sobre nós o batismo diário do Espírito Santo, assim como Ele fez no dia do Pentecostes. A gente acabou de estudar esse tema e ter a percepção de como isso é essencial. A nossa decisão no final dessa temporada, pela graça de Deus, desejo orar pedindo a Deus que me conceda o Espírito Santo todos os dias da minha vida. E minha pergunta para você hoje é: você deseja isso? Quero concluir dizendo que se você quer mais, olha, a gente vai logo estudar esse tema aqui, ó. Vou até mostrar para essa câmera aqui. Dá para eu mostrar aqui para essa? Aqui, ó. Se você quer entender mais sobre o tema do Espírito Santo, está aqui, ó. Aqui. Está aqui. A gente tem na Escola Bíblica uma revista sobre o Espírito Santo. Mas eu quero concluir, antes de fazer uma oração desse apelo, nós estaremos começando, a partir do dia 31, a nossa nova temporada, segunda-feira, estudando aqui nesse próximo mês, Sentimentos, a ciência do existir. Nós vamos analisar os problemas que estão ligados às emoções e como a palavra pode nos ajudar nesses problemas emocionais. Eu convido você a estudar junto comigo e já solicitar o seu guia de estudos
Talvez muitos já tenham. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, peça a revista Sentimentos. Nesse próximo mês nós vamos estudar, assim vamos concluindo o nosso ano. Eu quero orar por você nesse momento. E eu espero que ao longo dessa temporada a gente tenha contribuído para que a nossa oração se torne ainda mais significativa, muito mais próxima. Revisite o nosso guia de estudos quando você precisar. Busque lá. A oração tem que sair naturalmente do nosso coração. Pai do céu, obrigado porque o Senhor nos ouve, sempre, em todo momento, e sempre quer fazer o melhor por nós. Oramos pelo poder do Espírito na nossa vida, em nome de Jesus. Amém.